Olá, na aula de hoje do oitavo ano, nós iremos estudar a adição algébrica dos monômios. O grau de um monômio. O grau de um monômio com coeficiente não nulo é dado pela soma dos expoentes das variáveis, ou seja, você vai somar os expoentes das variáveis. Por exemplo, o monômio 6x² y à quinta é do sétimo grau. Por quê? Você vai somar os expoentes aqui, ó. 2 mais 5 é quanto? 7. Então, aqui é o expoente do grau 7. Outro exemplo. O monômio menos 1/3 AB é do segundo grau. Mas por que é do segundo grau? Você vai somar os expoentes aqui, ó. O expoente aqui não aparece, mas é 1. O expoente aqui não aparece, mas é 1. Então, você vai somar 1 mais 1, 2. Então, aqui é o monômio do expoente de grau 2. O monômio, esse monômio aqui é do grau 6. Mas por que o grau 6? Você vai somar os expoentes. No caso aqui só tem um 6. Então, é do grau 6. O monômio 10 é de grau 0. Por que é de grau 0? Porque não possui uma variável. Então, é isso. O grau de um monômio é você somar os expoentes. Existe também o grau de um monômio que pode ser dado em relação a uma de suas variáveis. Nesse caso, o grau do monômio correspondente ao expoente da variável considerada. Ou seja, neste caso, você pode considerar o grau com relação à variável, seja a variável x, a variável y, a variável d, a, z, qualquer que seja a variável. Então, aqui é levando em consideração a uma única variável. Já que não, aqui é levando em consideração ao monômio. Por exemplo, aqui. O monômio, esse monômio aqui, era do segundo grau com relação a x. Aqui ele levou em consideração a variável x, que é do grau 2. Se fosse levado em consideração ao y, seria 5. Seria do grau 5. Por exemplo, aqui, ó. Aqui ele levou em consideração a variável b. Com relação à variável b, é do primeiro grau. Aqui em cima o expoente não aparece, mas é 1. Se fosse com relação à letra a variável a, seria do grau 3. Então, é isso. O grau com relação ao monômio, você vai somar todos os expoentes, como foi o caso aqui, ó, 2 mais 5. Já com relação a uma variável, você só vai levar em consideração aquela variável. Monômio semelhante. Quando é que dois ou mais monômios são semelhantes? Quando dois ou mais monômios são semelhantes, apresentam a mesma parte literal. Lembrando que a parte literal são as letras. Elas são denominados monômios semelhantes ou termos semelhantes. Por exemplo, aqui. Esses monômios eles são semelhantes. Por que são semelhantes? Eles possuem a mesma parte literal, ó, x² y. Então, quando tiver a mesma parte literal, ou seja, as letras, os monômios são semelhantes. Por exemplo, aqui, ó, esses monômios eles são semelhantes. Por que são semelhantes? Porque eles possuem a mesma parte literal. Aqui, ó, x ao cubo e x ao cubo. Então, é isso. Para ser monômios semelhantes, tem que ter a mesma parte literal. Por exemplo, aqui, ó, eles possuem a mesma parte literal. Essa parte literal aqui é igual a essa parte literal aqui. Aqui também, ó, essa parte literal aqui, ela é igual a essa parte literal aqui. Então, são semelhantes. Não são semelhantes. Quando é que não é semelhante? Quando possui parte literal diferentes. Por exemplo, aqui, ó, essa parte literal aqui é diferente dessa. Observem direito. Ó, por que são diferentes? Porque aqui é x² e aqui é só x. Aqui é só o y e aqui é o y². Observem que são diferentes. Aqui também, ó, observem que são diferentes. Ó, aqui é x ao cubo, x elevado a 3. Aqui é x² e aqui é só o x. Então, vocês têm que prestar bastante atenção para ver se são semelhantes ou não. Por exemplo, aqui está bem parecido, mas não são semelhantes. Pronto, agora nós iremos estudar, já que agora nós só sabemos o que é um monômio semelhante, o que é parte literal, então agora nós iremos estudar a adição algébrica de monômios. É a redução ao termo semelhante, ou seja, se todos os monômios ou termos são semelhantes, podemos tornar mais simples a expressão adicionando algebricamente os coeficientes e mantendo a parte literal. Ou seja, você vai adicionar os coeficientes, ou seja, os números que estão antes da parte literal, e somar ou subtrair, depende da operação. Por exemplo, aqui. O que você tem que fazer aqui? Você tem que somar os coeficientes, que são os números, que é o número 5,
menos o número 7. Então, você vai, no caso aqui é subtrair, né? Então, vai ser 5 menos 7. Quanto é 5 menos 7? Ó, sinais diferentes. Conserva o sinal do maior e subtrai. Então, vai dar o quê? Menos 2ax. Pronto, foi resolvido. Então, foi isso. Você repetiu a parte literal, que são as letras aqui, ó. Ax, você repetiu. E você resolve os coeficientes, que são os números. Então, eu peguei, ó, 5 menos 7. Sinais diferentes, ó. Conserva o sinal do maior, que no caso aqui é o 7. Então, o sinal aqui vai ser menos. E vou subtrair. 7 tirando 5 dá 2. Pronto, está resolvido. Outro exemplo aqui, ó. Você vai repetir a parte literal aqui e vai somar aqui essas frações, que são os coeficientes. Você vai somar, ó, 2 terços menos esse daqui, ó. Então, quando você resolver aqui, ó, dá isso daqui, você vai resolver, dá isso. Aí aqui eu simplifiquei que deu isso. Então, aqui nós estudamos no início do ano. Caso vocês não lembrem mais, você revise esse conteúdo lá no caderno de vocês. Ou então, se vocês assistam a aula que eu irei publicar no YouTube para os alunos do 7º ano. Que é esse mesmo conteúdo aqui, que são frações. Então, você vai resolver aqui, ó, 2 terços menos 7 sobre 6. Então, você vai resolver que dará menos 1 sobre 2. Então, você resolve aqui e repete a parte literal, que são as letras. Então, você resolve os coeficientes, que são os números, e repete a parte literal, que são as letras. Outro exemplo aqui, ó, você vai resolver aqui a parte literal, os coeficientes, que é esse aqui, ó, 9 menos 15 mais 6. Ó, 9 menos 15 mais 6, que dá quanto? 9 mais 6 dá 15. Se eu tenho 15 e eu tiro 15, dá quanto? Nada, então vai ser 0. Então vai ser 0mn. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Logo aqui é 0, a resposta aqui é 0. Então é isso, a adição algébrica é você somar os coeficientes, ou seja, os números que estão antes, e repetir a parte literal, que são as letras. Ou seja, você vai só manter as letras e resolver os números que estão antes, que são, no caso, chamados de coeficientes. Por exemplo, aqui. Qual é o monômio que representa a área do retângulo ABCD? Então, nós temos aqui o retângulo A, B, retângulo A, B, C e D. Então, você vai descobrir primeiro a área dessa figura 1, ó, mais a área da figura 2. Então, a área da figura 1, que é essa figura aqui, mais a área da figura 2, que é essa daqui. Lembrando que a área de um retângulo é um lado multiplicado pelo outro. Então, vai ser, ó, esse lado aqui, que é x, vezes 5. Ó, vai ser x vezes 5, ou 5 vezes x. Ó, vai ser 5 vezes x. Pronto, eu já sei que a área dessa figura 1 aqui é 5x. Agora, a área do retângulo 2, que é esse lado aqui, vezes esse. Eu sei que esse lado aqui mede x, porque é igual a esse. Então, vai ser 3 vezes x, que é quanto? 3x. Pronto, eu sei que a área da figura 1 é 5x. E a área da figura 2 é 3x. Para descobrir a área desse retângulo aqui, eu vou somar a área 5x mais 3x. Pronto, ó, você vai somar, ó, 5x mais 3x. Então, você vai somar. Usando o que eu falei anteriormente. Você vai somar os coeficientes, que são os números, ó, 5 mais 3, que dá 8, né? E o x aqui eu repito. Só isso. Eu vou somar os números que estão antes, que são os coeficientes. 5 mais 3 dá 8. E o x aqui, eu repito. Vejamos que é a mesma coisa, ó. 5 mais x, que é esse lado aqui completo, vezes esse lado aqui, que é a mesma coisa. Logo, 8x é o monômio que representa a área do retângulo ABCD. Então, isso aqui é a resposta, 8x. Outro exemplo aqui, que já apareceu antes de eu colocar. Esta figura ilustra a superfície lateral de uma escada, com a indicação das medidas dos degraus. Qual é a área dessa superfície? Ou seja, a gente quer descobrir quanto equivale essa área aqui, ó. A área 1 mais a área 2 e mais a área 3. Ou seja, quer descobrir quanto é que mede
essa área completa dessa escada. Então, você vai fazer o quê? Você vai procurar a área da figura 1, a área da figura 2 e a área da figura 3. Pronto. Eu sei que a área da figura 1 é esse lado aqui, ó. Esse lado aqui, vezes esse lado aqui. Então, vai ser, ó, x vezes 6y. Que x é esse lado aqui, vezes 6y. Agora, a área da figura 2, que é esse x aqui, ó, vezes esse lado aqui, ó. Esse lado aqui, ele mede 4y. Por quê? Ó? Ele foi colocado aqui em cima. Mede 4y. Só que eu posso colocar isso aqui de outra maneira diferente, ó. Ou 6xy, que eu organizei, ó. Tanto faz ser x vezes 6y ou 6xy. Aqui também é a mesma coisa, ó. Pode ser x4y ou x ou 4xy, tanto faz. A ordem dos fatores não altera o produto. Já desse retângulo 3, você vai pegar, ó, esse lado aqui, ó, que é x, vezes esse lado aqui, que é 2y. Ficou aqui, ó, x vezes 2y. Ou 2xy, que é organizado de outra forma diferente, porque na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, a área da figura toda. Ele quer saber essa área toda aqui, então você vai somar, ó, essa daqui, mais essa e mais essa. Então, você vai colocar, ó, 6xy mais 4xy mais 2xy, que é igual. Então, aqui você vai somar a parte, os coeficientes, que você vai somar 6 mais 4 mais 2, que são os números, você vai somar, e você vai repetir a parte literal, que são as letras, você repete. Eu repeti por quê? Porque aqui são termos semelhantes, são monômios semelhantes, ó, são semelhantes, possuem a mesma parte literal. Então, você vai somar 6 mais 4 dá 10, e 10 mais 2 dá 12. E a parte literal, que são as letras, eu repito. Então, isso daqui é a resposta, está respondido. Então, isso aqui está respondido. Então, era isso. Obrigado e até a próxima aula.